Queridos, nós estamos debaixo do ministério do Espírito Santo. E o entendimento do que é o Espírito Santo, da ação dele na nossa vida, muda a nossa vida por completo. E é isso o que Deus está querendo falar e transmitir ao nosso coração. Um entendimento do que é a pessoa do Espírito Santo para nós. Amém, queridos? E a gente precisa estar com o coração aberto, ligado no Senhor, porque na verdade a gente está aqui numa manhã de ensino. Mas se a gente abrir os ouvidos e prestar atenção no que Deus tem para a nossa vida, nós seremos grandemente abençoados. Amém, queridos? Glória a Deus, porque o Senhor, Ele é maravilhoso, Ele tem grandes coisas para a nossa vida, queridos. Se a gente entender essas coisas, nós teremos nossa vida transformada. Aleluia. E uma coisa que nós precisamos entender, queridos, é que a vida no Espírito, ela não é opcional, ela é algo essencial para o nosso caminhar com Deus. É a mesma coisa quando a gente vai comprar um carro, a gente pode ir lá, tem algumas coisas que são acessórios, são opcionais. Um ar-condicionado é opcional, faz falta, mas é opcional de toda forma. Vidros elétricos, algumas outras coisas são opcionais, mas as rodas não são opcionais. As rodas são essenciais. Tem algumas coisas que são opcionais, mas uma vida com o Espírito Santo na vida cristã é essencial para que a gente tenha uma vida cristã bem-sucedida. A gente não pode ter uma vida cristã eficaz, uma vida cristã produtiva, sem a presença e a ajuda do Espírito Santo. Na verdade, querido, não existe cristianismo sem um relacionamento com o Espírito Santo. O cristianismo ele é baseado em um relacionamento com o Espírito Santo. Porque se a gente compreender, queridos, que isso é tudo um plano de Deus, porque na verdade o Espírito Santo ele está fazendo o papel ausente de Jesus. Jesus disse: eu vou, mas quando eu for, eu enviarei o outro Consolador, e ele estará convosco e vos guiará em toda a verdade. Queridos, o Espírito Santo ele tem um papel importantíssimo na nossa vida. Ele tem um papel essencial na nossa vida. E eu quero começar aqui pelo livro. E aqui na página 96 ele fala: o que é orar no Espírito? Lá em Efésios 6,18 diz: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. O que este versículo significa, orando no Espírito? Deparei-me com essa pergunta há muitos anos, quando era um pastor batista. De algum modo eu sabia que dentro de mim, que o que quer que isso significasse, eu não estava fazendo isso. Eu queria saber, eu perguntava a todos o que isso significava. Sabe o que a maioria das pessoas pensava que orar no Espírito significava? Eles pensavam que era orar apenas com um pouco mais de entusiasmo, vigor e vitalidade. Então a afirmação de Judas aos cristãos me desconcertou também, que está escrita em Judas 20. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Perguntei a mim mesmo, o que é orar no Espírito Santo? Eu sentia que não estava fazendo isso. Minha mente me dizia que eu estava orando no Espírito e orando no Espírito Santo, mas meu coração dizia: você não está. Então dispus-me a descobrir com certeza o que essa expressão significava. Pensei, Paulo escreveu no livro de Efésios sobre orar no Espírito. Ele falou alguma coisa em algum outro lugar sobre orar no Espírito? Se ele fez isso, então ele está falando sobre a mesma coisa, onde quer que ele fale sobre isso. E ele diz: mas pude ver que se eu quisesse descobrir sobre orar no Espírito, eu teria que ir para lá, porque lá é que Paulo diz alguma coisa sobre isso. Eu encontrei o que ele disse, 1 Coríntios 14:2, pois quem fala em outra língua não fala a homens. Diga comigo, não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende. Em espírito fala mistério. Diga comigo, mistérios. Aleluia. Queridos, aqui a gente vê que na verdade tinha muita coisa que antes até muitas pessoas que faziam parte de outros lugares tinham como expressão que é mistério,
coisas que realmente são reveladas na palavra, mas na verdade a oração no Espírito nós falamos em mistérios com Deus. É algo que nós precisamos entender para que a gente possa o quê? Para que a gente possa compreender da importância do que é orar no Espírito Santo. Porque é uma instrução que Paulo dá na sua palavra. Vocês devem orar no Espírito Santo. E quem ora no Espírito Santo não fala aos homens, fala a Deus. Porque as pessoas não entendem, mas em mistérios fala com Deus. Amém? E queridos, é interessante uma coisa para a gente compreender, que o viver no Espírito, queridos, não é simplesmente todo aquele momento de manifestação profética. Porque a gente acha que viver no Espírito é simplesmente quando tem uma conferência profética, em que vem um homem ou uma mulher de Deus que trabalha no ministério profético, e ele é usado em profecias, ele é usado em palavra de conhecimento, de sabedoria, em dons de curar, em manifestações do Espírito, e a gente acha que o andar no Espírito e uma vida no Espírito Santo é simplesmente isso. E a gente vê as pessoas sendo usadas nos dons, e a gente pensa que isso é andar no Espírito Santo. É também, mas a gente precisa compreender de uma maneira mais ampla o que é que significa a gente poder viver e andar no Espírito Santo, queridos. E, como eu disse para vocês, não existe cristianismo sem um relacionamento com o Espírito Santo. É preciso a gente manter vivo a nossa consciência de que é preciso um relacionamento com o Espírito Santo para que a gente possa o quê? A gente possa viver uma vida cristã produtiva. Queridos, isso é essencial. Você não pode viver uma vida cristã efetiva sem a ajuda do Espírito Santo. Você vai ser simplesmente um religioso. Você vai cumprir regras, você vai cumprir normas, você vai seguir, posso isso, não posso aquilo, mas você não vai ter de fato uma vida com Deus, uma vida viva. Porque uma vida no Espírito Santo, andar no Espírito Santo, viver uma vida no Espírito, ela está acima do que obedecer regras e normas. Ela está num relacionamento que nós mantemos vivo com Deus. E se a gente entender isso, isso faz toda a diferença na nossa vida, queridos. Pode ter certeza disso. Sabe por quê? Porque a gente entende uma coisa. É interessante quando Paulo, ele relaciona a questão da lei com o ministério do Espírito. A Bíblia diz que a lei, a letra, na verdade, ela mata, mas o Espírito, ela dá vida. E algumas pessoas entendem errado esse versículo dizendo que quem estuda muito vai morrer espiritualmente. Mas o texto não está dizendo isso, ele está dizendo que a letra da lei, ela mata, mas o Espírito, ela dá vida. Quem promove vida nas nossas vidas é o Espírito Santo. Queridos, então viver em obediência simplesmente à lei escrita vai trazer morte. E vocês sabem para que a lei de Moisés veio? A lei de Moisés, ela veio para nos mostrar os nossos erros, os nossos pecados, mas ela veio também para nos mostrar a nossa incapacidade de viver de acordo com ela mesma. A lei, ela mostra os nossos pecados, mas ela também revela a nossa incapacidade de agradar a Deus. Então, pela lei, é impossível agradar a Deus. Pela lei, é impossível viver uma vida que realmente nós possamos crescer no conhecimento de Deus. E foi isso o que Paulo, a gente vê ele revelando isso na palavra, queridos, e quando a gente começa a compreender, eu estou aqui querendo trazer para vocês um entendimento de base, por que a gente precisa orar no Espírito Santo. Por que a gente precisa ter uma vida no Espírito? Por que a gente precisa manter uma vida de oração no Espírito? Porque se a gente não entender por que a gente precisa, qual é a base, o que é que nos dá o fundamento para a gente ter uma vida no Espírito Santo, a gente não vai entender por que está fazendo aquilo. E é isso que Deus está querendo esclarecer para nós. A lei, viver pela lei, só trazia morte para aqueles que queriam. Nenhuma pessoa foi capaz de cumprir a lei. Somente Jesus, quando ele veio, cumpriu a lei. Queridos, e isso nos mostra uma dependência do Espírito Santo. E eu gostaria, na verdade, de ver com vocês, tem umas declarações de Paulo, Romanos 7, 22, porque segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus.
Mas vejo nos meus membros, outra lei, ou seja, no meu corpo, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está onde? Nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim como que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. O que é que Paulo está querendo dizer aqui, queridos? Quando eu e você ouvimos a palavra, ela tem o poder de entrar no nosso coração e nós compreendemos o Evangelho. E é um momento em que a gente entende essa ação do Espírito Santo, porque quem é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? O próprio Espírito. E quando a gente ouve a palavra, a gente não sabe explicar por que sabe, mas a gente vem uma convicção no nosso coração de que a palavra é a verdade e de que aquilo que a gente está ouvindo é a verdade de Deus. A gente tem uma convicção por dentro. A gente aceita e diz, não, a minha vida precisa de Jesus, eu preciso dele. E no momento em que a gente aceita o que Jesus fez, morrendo por nós na cruz do Calvário, na verdade, nós passamos por um processo de identificação. Nós reconhecemos que o que ele fez foi por nós, foi no nosso lugar. Isso se chama processo de identificação. Nós nos identificamos com Cristo na sua morte. Ele não fez porque ele merecia, ele fez porque ele fez no meu e no seu lugar. Ao momento em que reconhecemos isso, acontece algo maravilhoso no nosso homem interior. Novo nascimento. Nascemos de novo, nos tornamos nova criatura em Cristo. E a Bíblia diz que quem está em Cristo é o quê? Nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então você é uma nova criatura, você está novinho em folha por dentro. Aleluia. E Paulo, entendendo isso, Paulo ele tem um pensamento assim, ele tem uma revelação maravilhosa da palavra, ele diz, e com o meu entendimento, por dentro, no meu homem interior, eu amo a lei de Deus. Eu amo a Deus, eu desejo agradar a Deus, eu desejo andar de acordo com a palavra, eu desejo agradar a Deus por dentro. O meu entendimento, o meu desejo, o meu coração deseja agradar a Deus, mas a minha carne deseja o pecado. E por causa disso tem uma luta agora do meu entendimento com meus membros. Que miserável homem que sou, quem vai me livrar do corpo dessa morte? Paulo vivia num conflito, por dentro eu quero agradar a Deus, mas ao mesmo tempo existia uma carne, assim como eu e você temos, que deseja ainda o pecado e ainda deseja aquilo que desagrada a Deus. Por isso que eu costumo dizer o seguinte, coisa linda, quando você se converte, aquele corpício que você olhava no espelho, ele continua sendo o mesmo depois da conversão. E deixa eu dizer outra coisa para você, os mesmos desejos que você tinha antes de ser crente, vão continuar tendo ainda depois de você nascer de novo. Luciano, não sabia disso, pois fique sabendo. Por isso que muitos crentes, eles são tomados por culpa e condenação, e o diabo muitas vezes trabalha na vida deles, porque eles não entendem isso, e eles são tomados por um sentimento de culpa. Como é que eu me converti e ainda tenho desejo por uma coisa ou outra que eu sei que está errada? No meu coração eu sei que isso desagrada a Deus, e por que às vezes eu ainda sinto desejo por isso? Sabe por quê? Porque existe uma carne que ainda está caída, e que isso vai contra aquilo que você é, nova criatura em Cristo. Queridos, a Bíblia diz que aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele, em Jesus, nós fôssemos feitos justiça de Deus. O sentido de justiça é como se você nunca tivesse errado antes. Aquela sua ficha extensa de crimes, pecados, coisas erradas, que era mais suja do que o pior esgoto dessa cidade, no momento em que você aceitou Jesus, ela foi completamente rasgada e limpa, e você pode viver agora como se você nunca tivesse errado antes. Por isso que a Bíblia diz que agora nós temos acesso a Deus com ousadia pelo sangue de Jesus. Eu e você, pelo sangue de Jesus, podemos entrar nos santos dos santos com ousadia pelo sangue de Cristo. Quer dizer, Luciano, que eu posso, em nome de Jesus, aonde eu estiver, a hora que eu quiser, Pai, em nome de Jesus, e Ele me ouvir como se eu não tivesse erro nenhum. Exatamente isso. Diante de Deus, quando Ele olha para você, Ele vê você em Cristo. Ele vê você purificado e santificado. Amém? Vocês estão comigo? Amém. Agora tem outro problema.
você continua com um corpo, com uma natureza carnal, que ainda deseja aquilo que é contrário ao que Deus quer. E aí, como é que vamos lidar com esse bagulho agora, né? Com esse negócio. Queridos, a palavra de Deus, ela é maravilhosa demais. Aí no versículo 25, Paulo diz: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Segundo o Espírito, eu sou escravo da lei de Deus. Eu desejo, eu almejo por Deus, o meu coração almeja, deseja agradá-lo, mas na minha carne ela ainda deseja aquilo que desagrada a Deus. Você está entendendo agora porque mesmo você que nasceu de novo, às vezes deseja umas coisitas erradas? Mas, Luciano, então quer dizer porque eu desejo essas coisas, eu vou ceder a elas? Aí é onde a gente vai entrar numa vida no Espírito. Amém, queridos? Aí Paulo, maravilhosamente, ele começa a distinguir no capítulo 8 de Romanos, ele diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo nasceu de novo e não tem condenação. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que for impossível à lei, o quê? A lei era impossível de justificar o homem. Porque estava enferma pela carne. Isto fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem anda segundo o Espírito, não há nenhuma condenação. Não tem nada que lhe condene diante de Deus se você andar no Espírito. Queridos, porque no tocante à lei de Deus, Deus cumpriu toda a lei em Cristo. E o que a lei é? A lei revelou os nossos pecados. E ela revelou a nossa incapacidade de cumprir a lei. Ela revelou a nossa incapacidade de viver sem o pecado. A lei é cruel, na verdade a lei é ruim. Assim, no sentido de, eu digo cruel em revelar uma coisa dessa, não? Que a própria Bíblia diz que a lei, ela veio para mostrar algo maior. Mas na verdade a lei, queridos, ela mostra a nossa incapacidade de agradar a Deus. Aí entra o próprio Jesus, né? Que tomou o seu lugar, pagou o meu e o seu pecado, cumpriu tudo o que eu e você tinha que cumprir e de graça nos proporcionou a salvação e uma vida justificada em Cristo. Interessante é uma coisa, queridos, que Jesus cumpriu o ministério dele e a Bíblia diz que quando eu for, virá outro, virá o Consolador e ele estará convosco todos os dias. Queridos, é interessante a gente entender que quando Jesus veio, morreu na cruz, nós estávamos caídos, Ele nos levantou. Mas é interessante a gente entender uma coisa, que a obra na nossa vida não terminou. Não foi completa. A obra na nossa vida não foi concluída. O Espírito Santo, Ele agora está trabalhando para cumprir aquilo que Jesus Cristo começou. E se a gente entender isso, é o que vai, na verdade, fazer toda a diferença, queridos. Aleluia. A Bíblia diz em Romanos 8,16, porque o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Sabe por quê, queridos? Porque nós temos a promessa, assim como o nosso espírito, ele foi recriado, nós temos também a promessa de que Jesus Cristo vai voltar. E a Bíblia diz que aqueles que estiverem vivos serão transformados. E os que estiverem mortos serão ressuscitados. E nos encontraremos com o Senhor nos ares. Porque na semelhança do que Ele é, nós também o seremos. Eu e você vamos receber um corpo semelhante ao de Cristo. Que não está inclinado mais para as coisas da carne. Que não tem mais os desejos da carne. Nós vamos receber, mas estamos ainda no processo, porque essa promessa ainda não se cumpriu. E existe todo um processo até que isso que se cumpra. Amém, queridos?
Aí nós vamos o quê? Porque nós precisamos ganhar tempo, e eu quero que vocês, se possível, colocar aqui Romanos 8, 26. Aleluia. Diz, e da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Queridos, nós vemos isso aqui acontecendo porque o próprio Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, mas a Bíblia diz que ele veio para ajudar as nossas fraquezas. Existem fraquezas em nós. Interessante, não é que o Espírito Santo ele vai fazer tudo por nós. A Bíblia diz que é uma cooperação. Tivemos outras lições que isso mostrou claro. A ajuda do Espírito Santo, na verdade, é: Espírito Santo, você vai me ajudar. Não é que ele vai carregar esse tonel sozinho, é que ele vai pegar juntamente comigo e colocar força para tirá-lo do lugar. Isso é a cooperação do Espírito Santo. Porque muitas pessoas pensam erroneamente que o Espírito Santo vai fazer tudo por elas. Isso não é verdade. Ô Luciano, quer dizer que o Espírito Santo, uma vida no Espírito vai fazer com que eu não viva segundo a carne? Exatamente. Porque a Bíblia diz, se nós andarmos no Espírito, nós vamos mortificar as obras da carne. Andai no Espírito e não satisfarei os desejos da carne. É o que a Bíblia diz de maneira clara. E o propósito do Espírito Santo, sabe qual é? Jesus não veio, nos redimiu e nos fez novas criaturas por meio da ação do Espírito Santo. É interessante que que o Espírito Santo ele tem um propósito. Ele tem um propósito, sabe de quê? Em 2 Coríntios 3,18 diz o seguinte: todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Queridos, o propósito do Espírito Santo é nos transformar à imagem de Cristo. O propósito do Espírito Santo é trabalhar na minha e na sua vida para que a gente alcance a estatura de Jesus Cristo. E essa obra não terminou. Por isso que a Bíblia chega a dizer que Deus manifestou os dons ministeriais, apóstolos, profetas, pastores, evangelistas, mestres, com o aperfeiçoamento, para o aperfeiçoamento dos santos. Para quê? Para que cheguem à perfeita unidade na plena estatura do varão que é Jesus Cristo. Nós trabalhamos em conjunto para que o corpo de Cristo ele seja edificado, e o propósito final com o trabalhar do Espírito Santo através das nossas vidas é o quê? É que cheguemos à imagem de Jesus. Na verdade, o propósito de Deus é que eu e você reflita Cristo. Eu e você seja semelhante a Ele. Eu e você possa viver uma vida que agrada a Deus, refletindo o próprio Jesus. E sem o Espírito Santo, isso é impossível. É isso que está dizendo em Romanos 8, 26, o mesmo Espírito é o que ajuda as nossas fraquezas. Porque nós não sabemos pedir como convém. Mas até com gemidos inexprimíveis, Ele o quê? Ele intercede por nós. Sabe o que, queridos, que está dizendo aqui? Ele está dizendo que existe uma ferramenta que ajuda nas nossas fraquezas para que a gente possa vencer as obras da carne. E sabe qual é essa ferramenta? Orar em línguas. Oração no Espírito. É uma ferramenta poderosíssima que Deus nos proporcionou para que eu e você possamos viver uma vida que subjuga a carne e anda no Espírito. Oração em línguas, oração no Espírito. Queridos, isso é para todos? Sim, nós podemos definir a questão de uma linguagem de oração no falar em línguas como algo dado para todos. Nós vemos lá algo em 1 Coríntios 12 sobre variedade de línguas, interpretação de línguas como dons do Espírito, que não é para todos. Mas o falar em línguas como linguagem de oração é para todos.
É para mim e é para você. E a gente precisa o quê? E a gente precisa compreender isso. E Romanos, na verdade, 1 Coríntios 14, só para a gente reforçar o entendimento, 1 Coríntios 14, versículo 2. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. E em espírito fala mistérios. Quem está falando em línguas, nem ele mesmo está entendendo o que está falando. Ele não compreende, mas a Bíblia diz que em mistério ele fala a Deus. É interessante que Paulo aqui está dando uma bronca neles, dizendo o seguinte: olha, o dom de profecia é superior ao de línguas, porque quem profetiza edifica toda a igreja, mas quem fala em línguas edifica a si mesmo. E ele diz, numa reunião pública que tiver aqui o pastor pregando, não pode se levantar o povo aí, tá gritando, falando em língua estranha para não atrapalhar, porque é melhor que se fale palavras entendíveis, vamos dizer assim, do que se fale, melhor falar 5 palavras que se entendem do que 1000 palavras que não se pode compreender. Paulo está dando essa instrução para os crentes em Coríntios, que estava tendo uma desordem lá. Estava o povo no meio do culto se levantando, todo mundo falando em língua estranha, e não tinha uma ordem no culto. E ele estava dizendo, isso não pode acontecer com vocês. Deve-se falar em línguas na hora do culto? Sim, se houver intérprete, para que o quê? Para que isso traga edificação para a igreja. Queridos, ele está falando em falar alto na igreja para que todo mundo fique escutando. Mas você pode manter uma vida de oração no Espírito entre você e Deus. Enquanto nós estamos aqui, você pode estar orando em Espírito baixinho e edificando a sua vida juntamente com Deus. É isso que a Bíblia está querendo dizer para nós. Sabe por quê, queridos? Olha, eu digo uma coisa para vocês, porque a questão do Espírito Santo, muitas pessoas desejam ser batizadas no Espírito Santo, falar em línguas, falar em mistérios. E um entendimento, eu vim de um lugar que, na verdade, quando vi as pessoas falando em língua, era um sinal de que a pessoa estava muito cheia. Se vê lá, aí vê a pessoa falando ali, é porque o quê? Não, é porque ela está num momento realmente, quando estava orando, estava um pregador lá falando, que começava, dava uma rajada de língua estranha, é porque ele estava muito no poder. Ele estava muito na unção. E nós entendemos que isso, queridos, não é bem por aí. Nós entendemos que essa linguagem de oração é algo simples. E que é feita para mim e para você, queridos. Desfrutar disso. Agora eu digo uma coisa para você, muita coisa foi ensinada, não de má fé, mas muita coisa foi mal interpretada no decorrer do caminho. Eu passei muitos anos querendo ser batizado no Espírito Santo e não consegui. E a coisa triste, irmão, você chegar lá, quem quer receber o Espírito Santo, aí vem. Aí está lá, quando é fé, vão começar a pular na sua frente, um do lado, outro um atrás, e você a beija. Eu não vou ser não, é. Vai, irmão, glorifique você. Glória, 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 aleluia, 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 aleluia. Vai, irmão, dá glória, aleluia, aleluia, abra a boca. Glória, aleluia, 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 aleluia. Eu digo, eu não recebo não esse negócio não, é. Aí a pessoa ia para as vigílias, né? Tinha as vigílias. Pessoalmente tinha um irmãozinho que é uma bênção, né? Rapaz, quando ele estava prostrado lá, que ele tinha uma oração assim, na verdade, ele começava a ministrar ao Senhor assim, cânticos espirituais, que era aquela coisa linda demais, sabe? Ele começava com cânticos espirituais ali prostrado na presença do Senhor. Eu dizia, eu não vou receber esse troço não, Jesus. Não vou conseguir não, é. E eu olhava e realmente não acontecia, irmãos. O que teve de oração para receber o Espírito Santo, eu não recebia. E dava glória, aleluia, 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 glória, 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 e não recebia. E é interessante que, eu já contei aqui, e eu passei muito tempo sem receber. Eu era de uma igreja pentecostal do fogo e não era batizado no Espírito Santo. Eu vim receber o batismo no Espírito Santo aqui. E foi uma coisa bem simples. Eu digo, eu vou receber, eu preciso desse negócio para a minha vida. Como é que? Porque eu disse que eu vou receber poder quando descer sobre mim o Espírito Santo para mim ser uma testemunha eficaz, e eu não recebi ainda. Como é que vai ser esse negócio? Até que uma vez o profeta Herênio, ele veio para cá, e Herênio é bem brincalhão, né? E Herênio ministrando, até que ele falando sobre essa ação do Espírito Santo, ele disse, olha, quem é que quer ser batizado no Espírito Santo, vem aqui na frente agora. Eu já estava pronto, eu me levantei na hora e vim para a frente.
Aí ele olhou para mim, que eu fui rápido. Ele mal terminou de falar, eu já me levantei e estava na frente dele, olhando no olho dele. Aí ele disse, corajoso você. Ele disse, eu vim para receber. Eu estava disposto. Aí ele disse, então você vai receber hoje. Aí ele foi, o pessoal chegou quando orou e foi nesse dia que ele disse, é algo que está dentro de você. O Espírito Santo, ele não vai falar por você, porque a gente tinha um entendimento que era como se a gente fosse possesso, e o Espírito Santo tomasse conta da gente e a gente sem se controlar, blá, 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 blá. O Espírito Santo simplesmente tomasse a gente e o Espírito Santo começasse a falar através de nós. Não é o Espírito Santo que vai falar através de você, ele disse. É você que vai falar. Agora, as línguas, quem vai dar é Ele. Agora, quem fala é você. Sinta por dentro, você vai sentir que existe algo por dentro, e você precisa abrir a sua boca e deixar ele sair. E eu, aí o negócio começava a vir, aí menina, aí pegou fogo, aí foi-se embora. Aí, glória a Deus, rapaz, recebi o batismo no Espírito Santo, depois de tantos anos, eu digo, tá vendo, teve jeito para mim, tem jeito para você, irmão, amém? Aleluia. Irmãos, porque na verdade, quando a gente racionaliza demais as coisas, e principalmente para quem é muito racional, quem pensa demais, tem dificuldades para algumas coisas do Espírito. Tem dificuldade para algumas coisas do Espírito. E a gente precisa ser mais sensível a essa ação. Aí me diga uma coisa, aí recebi esse negócio, aí quer dizer que eu tenho que estar falando um monte de coisa que eu não entendo, mas serve para quê? Para que serve? Certo, Jesus disse, aí estavam lá todos reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo, e a Bíblia diz que as pessoas viam eles glorificar a Deus, quando foram cheios do Espírito Santo. E Jesus disse, não saiam de Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. E lá em Atos mostra que quando eles estavam reunidos, desceu o Espírito Santo como línguas de fogo, e todos foram cheios e começaram a falar em outras línguas, cumprindo-se sobre o batismo no Espírito Santo. Queridos, e Paulo, é interessante que a Bíblia mostra claramente isso, que aquele que ora em línguas, ele edifica a si mesmo. E é interessante a gente observar isso em 1 Coríntios 14, 4. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Queridos, o que fala em línguas, a si mesmo se edifica. O que é edificação? É uma construção. É você construir algo, edificar. Isso significa isso, uma construção. Aí ele está dizendo aqui, Paulo, o que ora em línguas edifica a si mesmo. O que ora em línguas não fala aos homens, fala a Deus, porque ele não entende, mas fala em mistérios com Deus. Queridos, e a gente pode entender o quê? É uma ferramenta poderosíssima que Deus nos dá para que a gente possa viver uma vida no Espírito. Certo, Luciano, mas como é que eu vou poder viver essa vida no Espírito? O que é que isso significa de uma maneira mais ampla? Porque é simplesmente eu estar falando em algo, queridos, quem fala em línguas não entende o que está falando. E Paulo, ele até no próprio 1 Coríntios fala que aquele que fala em línguas, o seu entendimento fica sem fruto, porque ele em mistério fala com Deus, mas ele é edificado. E é interessante a gente observar que Paulo lá na frente, ele chega a dizer, eu falo em língua mais do que vocês todos. Queridos, se há uma ferramenta que é para a nossa edificação, Paulo tinha cacique, para falar, e tinha autoridade para falar sobre um assunto. Ele até se gabava disso, eu falo mais em língua do que vocês todos. Então quer dizer que Paulo não perdia as oportunidades. Paulo viajando, Paulo enquanto estava lendo, Paulo enquanto estava andando, por onde Paulo passava, Paulo desenvolvia uma linguagem de oração, que era a oração no Espírito. Ô Luciano, mas para que eu vou ficar falando em língua estranha o tempo todo, se eu não estou entendendo nada, eu não estou tendo compreensão do que eu estou falando,
E, na verdade, eu vou estar orando e muitas vezes eu não vou estar sentindo nada, porque às vezes as pessoas também, de maneira errada, relacionam você orar no Espírito com um sentimento que você está sentindo. Isso não tem nada a ver uma coisa com outra. Você não precisa estar empolgado, feliz, entusiasmado, se sentindo emocionalmente agitado para poder estar orando em línguas. Você pode simplesmente, em qualquer momento, com qualquer sentimento, manter uma vida de oração em línguas, uma oração no Espírito. Agora, isso é para edificação. Queridos, e o que é que isso proporciona? Isso proporciona uma intimidade e uma comunhão com Deus maior. Na verdade, quando Paulo diz lá, eu oro para que Deus dê a vocês um entendimento, o espírito de sabedoria e de revelação, para que vocês compreendam as profundezas de Deus, eu entendo que Paulo compreendeu um mistério muito interessante, que a oração em línguas, ela traz uma revelação da palavra que nenhum entendimento pode ter. Você quer ter conhecimento, uma revelação profunda da palavra, você precisa dedicar tempo em oração em línguas. Paulo, ele falou isso de maneira clara. Você quer, porque na verdade você precisa da informação, você precisa ler, você precisa ouvir a minha pregação, mas informação não quer dizer revelação. Informação não quer dizer que você teve um conhecimento revelado. Mas a revelação, ela vem, queridos, a partir do momento em que a gente tem isso dentro do nosso espírito. E a oração em línguas é aonde isso vai ser proporcionado. Eu me lembro de um testemunho do pastor David Robertson. Ele é um grande evangelista de milagres. E no começo do ministério dele, o pastor David Robertson, na verdade, ele teve um sonho à noite, e aquele sonho mexeu com ele profundamente. E ele acordou de manhã e viu que Deus estava chamando ele para o ministério. E ele não entendia que era necessário até um processo para que aquele ministério fosse cumprido. E ele imediatamente acordou, falou com a mulher e disse, olha, Deus está me chamando para o ministério, eu vou. E ele disse, mulher, eu vou, se a gente só tiver feijão para comer, tu está comigo? Ela disse, estou. E se depois a gente passar um monte de problema? Não tem problema não, eu estou junto com você. Aí ele, não entendendo esse processo que muitas vezes tem que acontecer, ele simplesmente saiu, já foi onde ele trabalhava, pediu demissão. Só que mesmo no contexto que ele vivia, até para ser um evangelista itinerante, era preciso o apoio das igrejas. E ninguém conhecia David, porque era preciso o quê? O pastor das igrejas poder conhecer o camarada, para poder ter confiança nele, para poder liberar a igreja, para poder deixar ele operar no ministério. E ele, sem entender isso, ninguém conhecia ele, até que ele encontrou o irmão de uma igreja tradicional, ele era daquelas igrejas do Pentecoste mesmo, do fogo, do negócio mesmo, e um irmão de uma igreja pentecostal cederam para ele um lugar, tipo um porão, numa igreja tradicional, e ele, queridos, entendeu uma coisa, olha, eu trabalhava 8 horas por dia. A Bíblia diz que aquele que não trabalha também não coma. Então eu vou fazer o seguinte, Deus, eu não estou podendo trabalhar, eu vou confiar na tua provisão e vou confiar no que o Senhor vai fazer pela minha vida. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar essas 8 horas de oração. Que é como se eu estivesse trabalhando e Deus vai entender que eu não estou omisso, que eu não estou sem fazer nada, mas que eu estou me empenhando e estou na dependência dEle. E foi isso que ele fez, queridos. Ele disse que se tornou um escravo daquele lugar. E ele decidiu passar aquele tempo de oração. E é interessante que ele começou a orar. E ele disse que começou a orar, e disse que orava, queridos, orava pelo pastor, orava pela África, orava pela Europa, orava por isso, orava até pela amaldiçoando as baratas, e não deu nem 1 hora de oração, acabou todo o assunto. E ele tinha quanto tempo? Ele tinha se determinado a passar 8 horas ali. E ele decidiu que durante aquele período ele ia orar em línguas. E interessante que quando dava cerca de 4 horas, tinha uma indústria lá perto que tocava uma sirene, e quando tocava aquela sirene era onde ele se levantava para esticar as pernas e poder ter 15 minutos ali para beber uma água, para ir no banheiro, porque ele tinha um entendimento que além de orar, ele tinha que passar as 8 horas de joelho. E ele ainda passava as 8 horas de joelho. É uma questão só de entendimento, e a gente sabe hoje que não precisa disso, mas ele tinha esse entendimento que ainda tinha que passar de joelhos. E ele passou cerca de 3 meses, irmãos. 3 meses orando em línguas, 8 horas por dia. Aí ele disse que saía de lá, os amigos dele perguntavam, e aí, o que é que você está sentindo? Ele disse, língua seca e boca doendo. Mas, rapaz, tu não sente nada?
estou sentindo nada. Língua seca e boca doendo. Aí passava o tempo e os amigos dele, oxe, rapaz, e aí, tu sente alguma coisa, tu está orando em língua esse tempo todinho? Ele disse, rapaz, estou sentindo boca seca, língua seca e a boca doendo. É o que eu estou sentindo. Não sinto nada. Estou sentindo nada. Até que aconteceu o seguinte, nessa igreja tradicional, estava passando na região um pregador muito conhecido, só que ele só tinha tempo para ministrar à tarde nessa igreja, e a maioria do pessoal estava em horário de trabalho e não podia ir. Então, quanto mais pessoas pudessem estar na reunião, melhor. Aí o que foi que fizeram? Quem é que estava lá no porão orando? Aí foram lá, Dave, vamos para a reunião, rapaz. Aí a gente está precisando de você lá, tal, pelo menos para fazer volume, né? Aí ele pegou, pelo menos ele viu aquilo como uma oportunidade. Já que é para ouvir a palavra do Senhor, Deus não vai ficar com raiva se eu interrompesse esse momento de oração para ir ouvir a palavra dele. Ele acostumado com aquele ambiente de fogo, do Pentecoste, dos sapatinhos de fogo, quando chegou lá, aquele ambiente bem tradicional, irmãos. Ele chegou, aquela coisa bem tradicional, ofereceram até um cafezinho. Ele se sentiu muito chique. Aí disse que enquanto ele estava ali, aí chegou aquele pregador famoso, renomado, e quando ele de fé, ele começou a pregar, ele pegou o sermão e ele estava lendo o sermão todo. Ele pegava e estava lendo o sermão. E ele disse que aquele negócio foi tão enfadonho, que ele disse, não, mas eu já estou aqui, eu não posso ser mal educado e me levantar e sair. Mas era algo muito enfadonho. Até que ele, sentado, teve uma visão. Ele viu, tipo, um raio-x na frente dele e uma perna com um fêmur que estava cerca de 8 centímetros menor. E na ponta desses fêmur estava desgastado por causa de artrose, algum tipo de doença nos ossos. E ele disse, oxe, será que foi alguma coisa que botaram no meu café? Aí ele viu, parou, ele teve aquela percepção, aquela impressão. Ele olhou para o lado, estava uma mulher que estava com as 2 amuletas. Aí ele disse, eu vou fazer aqui as perguntas, né? Ele chegou e conversou com a mulher. Me diga uma coisa, a senhora está com um problema na sua perna direita? Ela disse, sim. O problema é no fêmur, a senhora está com 8 centímetros menor na sua perna? Sim. Sim, estou. Me diga uma coisa, e na ponta desses fêmurs, a senhora está com uma tal doença, tal, desgastado por causa disso? Ela disse exatamente isso. Aí ele teve a impressão de que era Deus querendo fazer algo. Queridos, aí ele fez a pergunta, eu vou fazer. Posso orar pela senhora? Aí ela, meio desconfiada, disse, posso, só que na cabeça de uma pessoa de uma igreja bem tradicional, era quando ele fosse em casa, né, que chegasse lá de noite para dormir e orar por ela. Só que ele do Pentecoste do Fogo, você já sabe como era a oração. Eu me lembro disso, que é até Fernando Leal que conta sobre isso, né, que ele disse do profeta Gilson, né, que Gilson não tinha hora, né. Se batesse um negócio, podia ser no meio do shopping, no meio do povo, e vamos orar e aqui agora. Aí eu me lembrei desse fato também. E ela disse, posso? Então ele pulou lá e começou a gritar, em nome de Jesus, tal, 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 tal. Aí quando o pregador lá viu e se sentiu incomodado, parou o discurso e pediu para um dos obreiros ir lá para pedir para ele se conter. Só que, segundo o próprio Dave, ele disse que o obreiro foi lento demais. A perna da mulher já tinha crescido. A perna dela cresceu e ela começou a pular, a gritar na igreja, ela começou a vibrar, e os irmãos lá tudo assustados, porque todos conheciam ela. E ela começou a vibrar, a gritar, tal, tal, fui curada, e ela parou uma hora e disse, irmãos, Deus está me mostrando uma coisa, se Deus fez por mim, Deus pode fazer por vocês, e esse irmão aqui vai orar por vocês. Irmãos, e fizeram fila. Interessante que ele disse que quando foi orar, a primeira pessoa que ele orou fechou os olhos tudo, aí colocou a mão, quando ele sentiu que a cabeça da pessoa saiu debaixo da mão dele. Ele disse, pessoa mal educada, rapaz, foi embora antes de eu terminar a oração, ele pensando, né, e continuou a oração, aí quando terminou, abriu o olho, estava a pessoa no chão, caída. Aí veio o outro, ele sentiu a mesma coisa, e muitas curas, e muitas coisas aconteceram ali. Querido, quando terminou a reunião, aquele homem lá na frente da igreja, ele estava agarrado com um portão, ele disse que chorando, as lágrimas descendo e dizendo, como é que tu pode usar uma pessoa como eu? Como é que tu pode usar uma pessoa como eu? Por que tu me usaste dessa forma? Ele chorando sem entender, o Espírito Santo falou claramente ao coração dele. E disse,
Dave, você não foi usado dessa maneira porque você foi predestinado a ser um pregador de milagres. Você foi usado dessa forma porque acidentalmente você conheceu, entendeu o mistério do meu poder. Ele, de maneira acidental, conheceu o mistério do poder de Deus. E a partir daí ele entendeu o poder da oração no Espírito. O poder da oração em línguas. E como isso foi fundamental para o despertar e o avanço do ministério dele. Queridos, e nós entendemos que o Espírito Santo é aquele que ajuda nas nossas fraquezas. E se é uma ferramenta tão poderosa que Deus deu para mim e para você, por que a gente não está usando? Por que eu e você não estamos usando? Ela traz o quê? Fortalecimento espiritual. A Bíblia diz que aquele que ora em línguas edifica a si mesmo. A Bíblia diz que aquele que ora em línguas glorifica a Deus. É uma forma de perfeito louvor ao Senhor. Mas eu não entendo, Luciano. E quem disse que é preciso você entender? É uma ferramenta. Me diga uma coisa. Deus iria colocar algo para mim e para você que não tem utilidade? Jesus não gostava de desperdício. Quando ele operou a multiplicação do pão e vinho, dos pães e peixes, melhor dizendo, ele mandou juntar ali os cestos, porque ele não gostava de desperdício. Por que ele ia nos proporcionar algo para a gente perder tempo? Por que ele ia nos proporcionar algo que não ia ter de fato e de verdade uma produtividade para a nossa vida? E Paulo dizia, eu oro em línguas mais do que todos vocês. E olha que a igreja de Coríntios era avivada. E é tanto que ele precisou instruir. Vocês precisam organizar o negócio aqui que vocês estão fazendo zoada demais. E ele disse, eu oro em línguas mais do que todos vocês. Sabe por quê? Porque Paulo foi o grande doutrinador da igreja, queridos. E uma coisa eu posso dizer para vocês. Grande parte da revelação do que Paulo teve foi por causa de oração em línguas. Ele entendeu. E através de uma vida no Espírito, você orando, entendendo o que essa vida no Espírito, a oração no Espírito, é a oração em línguas. Aquele que ora em línguas, não fala a homens, fala a Deus. E de maneira perfeita, essa pessoa ora. É uma ferramenta, queridos, poderosíssima que Deus deu para mim e Deus deu para você. Em que nós edificamos a nós mesmos, nós falamos mistérios e nós bendizemos e damos graças a Deus. E para ser bem sincero com vocês, foi uma das ferramentas mais poderosas que Deus deu a mim e a você. Foi a oração no Espírito. Você quer ter uma vida espiritual mais produtiva? Você quer ter um ministério mais produtivo? Especialmente quem tem ministério profético e de cura, aí é que precisa dedicar mais tempo a esse vídeo de ministério. Mas eu e você, quando dedicamos a nossa vida a orar em línguas, querido, e é interessante a gente entender uma coisa, você não precisa simplesmente se trancar. Enquanto você está lavando a louça em casa, você pode estar orando em línguas. Enquanto você está trabalhando ali, não precisa ninguém estar ouvindo, você está lá. Você pode estar orando entre você e Deus. A Bíblia diz, orando em todo o tempo no Espírito. Em todo o tempo, você está trabalhando, você está fazendo uma atividade, você está andando na rua, você está dentro do carro, você está fazendo algo, você pode estar orando no Espírito Santo. E uma das maravilhas de orar no Espírito é que você pode, ao mesmo tempo que ora no Espírito, fazer outras coisas. Por quê? Porque ela não está ligada ao seu entendimento, não está ligada ao seu intelecto. É uma voz, é o próprio Espírito Santo usando você para poder falar. Agora, o Espírito Santo, ele não vai fazer por você. O Espírito Santo, ele não vai orar por você. Quem ora é você, mas quem vai dar as línguas, aí já é outra coisa. É ele. Através dessa linguagem, ele vai falar o seu coração, ele vai edificar a sua vida e você vai provar de revelações e de um crescimento espiritual que você nunca experimentou antes. Por causa de algo, de uma ferramenta tão poderosa que o Senhor nos entregou, chamada oração no Espírito, oração em línguas. Quer dizer, Luciano, se eu não sou batizado no Espírito Santo e não falo em línguas, eu sou um cristão
inferior de maneira nenhuma. Mas você pode se santificar mais, você pode se edificar mais se você operar também na oração no Espírito. Isso vai servir a uma ferramenta para o seu crescimento, para o seu avanço no Senhor. Amém?